Nosso estudo de hoje está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 22. Disse-lhe Judas, não Iscariote: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Emmanuel comenta na lição 134 do livro Caminho, Verdade e Vida, Basta Pouco. Um dos fatos mais surpreendentes do cristianismo é a posição escolhida pelo Salvador a fim de anunciar as verdades eternas. Não aparece Jesus em decretos sensacionais, em troféus revolucionários ou em situação de domínio. Chega em paz, a manjedoura simples, exemplifica o trabalho, conversa com alguns homens obscuros de uma aldeola singela e só com isso prepara a transformação da humanidade inteira. Para o mundo inferior, todavia, a pergunta de Tadeu ainda é de plena atualidade. As criaturas vulgares só entendem os que se impõem às demais, ainda que para isso sejam compelidas a ouvir sentenças tirânicas, proferidas em tribunais sanguinolentas. Apenas compreendem espetáculos que ferem a visão e gestos teatrais dos que dominam, por um dia para sofrerem amanhã o mesmo processo transformador imposto ao mundo transitório ao qual se dirigem. Jesus, todavia, falou à alma imortal. Por esse motivo, suas revelações nunca morrem. Além disso, provou não ser necessária a evidência social ou econômica para o serviço de utilidade a Deus, demonstrando ainda não ser para isso indispensável a cidade com as arregimentações e recursos faustosos. Bastarão os princípios edificantes e simples, uma aldeota sem nome e alguns poucos amigos. O portador da boa vontade sabe que foi esse o material em que o Cristo iniciou a remodelação da vida terrestre. Olha, a observação do Emmanuel, ela chama bastante atenção, porque no Evangelho de João tem um apontamento feito por um personagem chamado Natanael, que ele fala assim, ó, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? A gente lembra que Jesus, ele não nasceu em Nazaré porque estava tendo um censo, as crianças estavam sendo assassinadas e o José e Maria entraram num processo de fuga para evitar que o filho fosse sacrificado, e Maria entrou em trabalho de parto próximo à cidade de Belém. Mas Jesus é de Nazaré, tanto que quando acabou o censo, eles voltaram para a cidade, se estabeleceram e foram criados numa cidadezinha escondida que chegou a ter esse tipo de observação, do tipo, pode vir alguma coisa boa de lá? É um lugar assim tão simples, é um lugar onde as pessoas que estão lá também são pessoas tão simples. Mas Jesus, ele escolheu um lugar para nascer no meio da manjedoura, para ter numa aldeota, ter um contato com pessoas muito simples e iniciou um processo todo que proporcionou a transformação do mundo. Estou falando que ele é digno de nota, porque a gente pode fazer um paralelo até com Chico Xavier, embora a gente saiba que o Chico, em pessoa, muitas vezes ele falou, não me compare com Jesus, que Jesus é o nosso mestre, é o nosso amigo maior. Mas eu estou comparando no ponto de vista material. Ele nasceu numa cidade chamada Pedro Leopoldo, uma cidade que hoje só é conhecida porque teve um Chico Xavier um dia lá, mas assim como várias outras do interior de Minas, que continuam desconhecidas, se não fosse o Chico ela também seria desconhecida. E sempre, talvez para preservar, né, a imagem do Chico e também a infância, toda a dificuldade que ele deve ter tido, que ele teve com certeza, né, por conta da mediunidade muito ostensiva de ver os espíritos, ele foi colocado num lugarzinho de interior onde ele passou os primeiros dias até começar a ter as suas manifestações, até começar a publicar o primeiro livro, que foi o Parnaso de Além Túmulo, e a vida inteira Chico Xavier não saiu daquela simplicidade. Tem até um momento que ele fala assim, ó, nós nunca saímos da nossa cidade para ir para outros lugares, fazer proselitismo, conversão, nada disso. Agora, as pessoas que vêm de vários lugares do Brasil e do mundo até a gente considera aqui que é um dever nosso de hospitalidade, já que a pessoa está vindo nos procurar. Então o Chico falava assim, eles estão vindo procurar a gente, não, a gente está indo procurar em lugar algum, né? Quando foi perguntado para ele se ele tinha intenção de fazer conversões, proselitismo, e ele respondeu que não. Mas ele vem dizendo o seguinte, que normalmente a gente só quer entender que uma coisa realmente aconteça e que vale a pena quando venha
do governo, venha de uma autoridade. Então tem que ter alguém lá no governo para poder estabelecer lei, para determinar isso, fazer isso, aquilo. Quando na verdade ele está mostrando aqui que num grupo muito pequeno de interior nasceu um movimento que é o maior movimento de transformação do nosso planeta, que é o movimento do Cristo. E a gente vai vendo o seguinte, até mesmo, né, a doutrina espírita, ela nasceu na França, mas depois um dos livros do Chico, que é o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o 6º livro escrito por Chico, através de Humberto de Campos, ou vice-versa, escrito por Humberto de Campos através de Chico, ele fala assim, né, não dava para continuar lá na Europa por conta dos conflitos que viriam. E veio realmente Guerra Franco-Prussiana, depois Primeira Guerra Mundial, depois Segunda Guerra Mundial. E trouxe a árvore para cá do Evangelho para cá para o Brasil. E o Brasil era um país rural, era um país mesmo, né, que só se baseava na literatura. Enfim, é um país bem diferente do histórico que existe com relação à Europa e com relação aos Estados Unidos da América. Mas um país que abraçou a ideia e que está aí até hoje levando mesmo a bandeira do Evangelho para o restante do mundo de maneira muito simples. A gente para ver a beleza do nosso povo, né? Um povo muito, muito receptivo, muito anfitrião, um povo muito sentimental e por isso abraçou essa tarefa. Mas a gente está vendo o seguinte, pega um país que era considerado de terceiro mundo, até hoje tem as suas dificuldades enormes no ponto de vista social, e daqui sai o maior movimento do mundo atualmente de divulgação do Evangelho em todos os setores. Não somente no campo do espiritismo, falando em todos os setores. Porque quando fala que o Brasil é coração do mundo, pátria do Evangelho, você vai pegar todas as religiões que pregam Cristo. Elas estão em crescimento o tempo todo aqui no solo do Brasil. Mas as pessoas só acham que uma coisa que realmente vai ter impacto tem que vir de autoridade. O penúltimo parágrafo, Emmanuel fala assim, Jesus todavia falou à alma imortal e por esse motivo as revelações nunca morrem. Além disso, ele provou não ser necessário evidência social ou econômica para o serviço de utilidade de Deus, demonstrando ainda não ser para isso indispensável a cidade com as arregimentações e recursos faustosos. Bastarão os princípios edificados e simples. Bastarão que uma pessoa, né, ou um grupo de pessoas tragam ali seus conceitos bem simples. Por isso a comparação é muito válida. O que se tornou Pedro Leopoldo e o que se tornou Uberaba, por conta do trabalho feito por Chico Xavier. Para quem tiver curiosidade, se vocês entrarem aí no YouTube e colocar Chico Xavier, né, a entrega de cesta básica, vocês vão ver que as filas em Uberaba eram quilométricas. Tem alguns jornalistas que documentaram isso. Né? Fila do Natal, filas quilométricas. E sendo feito num lugar que tem muita favela, um lugar de muita pobreza, e deixando um trabalho maravilhoso. Nós utilizamos agora recentemente, num dos encontros, que foi o 18º ano que a gente fez encontro sobre a vida e obra de Chico Xavier, um vídeo que aparecia uma senhora, assim, a senhora falando assim, gente, aqui o seu Chico Xavier, o que menos fala é o que mais ajuda a pobreza. Vocês podem perguntar quem vocês quiserem, que aqui ninguém tem dó da gente. Né? Ela falando assim, e outra falando, por conta do seu Chico Xavier, essa cadeira de roda aqui é minha, é somente minha. E ele estava ali, passando aqueles princípios e marcando um lugarzinho do interior para o mundo todo. Eu me lembro de uma música ou melhor, a referência a uma música, o comentário de uma música que o Lenine fez, o dia em que faremos contato. Ele fez uma música falando do contato com extraterrestres e dizendo, depois ele fez no comentário, tem gente que acredita que o dia que a gente fizer contato com os extraterrestres vai ser através da Casa Branca, vai ser através de algum lugar, Casa Branca, né? Vai ser através de algum lugar desse evidência. Não, na verdade vai parecer um lugar mais simples, como é o que realmente acontece. Assim, desde que seja um lugar simples, mas que você esteja com boas intenções, esteja com os princípios e esteja passando aquilo para todos que estão com você. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.